Nesse vídeo eu vou te contar a história de como eu passei em medicina na UFC. Isso inclui como foi meu ensino médio, por que eu mudei de ideia e resolvi fazer medicina, e até como eu estudei durante esse período. Essa história vai passar pelo meu intercâmbio e como ele quebrou a minha rotina de estudos, vai passar pela minha decisão de sair da turma ITA para tentar medicina e quais foram os desdobramentos dessa decisão, vai passar até inclusive pela morte do meu pai. E como eu lidei com tudo isso na época e continuei estudando. Olha, esse vídeo aqui é intensamente pessoal, e eu entenderia se você quisesse se desligar dele e ir procurar dicas mais práticas para o seu Enem. Mas eu também acredito muito que o mindset e as maneiras que eu encontrei de solucionar esses problemas podem sim te ajudar, podem inclusive ser muito valiosos na sua preparação. Então se você se sentir apto, assiste esse vídeo. E talvez o que funcionou para mim possa funcionar para você, porque uma coisa é certa, todos nós vamos encontrar muitos obstáculos nesse caminho. Eu comecei o meu ensino médio nas turmas ITA, e eu de fato queria fazer o ITA. Eu tinha na época ficado encantado com as possibilidades que o ITA oferecia, o prestígio, as infinitas oportunidades de trabalho, inclusive no mercado financeiro, que era uma coisa que na época bastante me interessava, e também o fato de que eu tinha bastante interesse e afinidade pelas matérias que eram mais cobradas pelo ITA, como matemática, química e física. Eu já te adianto que naquela época isso significava tanto pra mim, isso era tão sério, que eu inclusive troquei de colégio para outro, o qual eu achava que tinha uma turma ITA mais forte. Eu lembro que nesse período eu realmente dei muito duro, eu estudei bastante, e eu ficava muito feliz vendo o meu progresso nessas áreas, na matemática, na física e na química. E no entanto, a gente na turma ITA dava pouquíssima atenção para matérias humanas, como a história, a geografia, a filosofia e a sociologia. A gente também não dava muito interesse para a biologia, e a redação do ITA é muitíssimo diferente da redação do Enem. Ou seja, na época, eu considerava que eu era relativamente forte em matemática, física, química e gramática, que eram assuntos que a gente estudava com muita frequência, e eu era deficiente em praticamente todas as áreas do conhecimento que eu precisaria futuramente para o Enem. Foi na metade do meu segundo ano, no qual eu ainda estava nas turmas ITA, que eu fui fazer o meu intercâmbio, que foi algo que eu fiz para expandir os meus horizontes no geral, para sair da minha zona de conforto. Eu realmente acho que esse contexto me fez amadurecer bastante, mudou muito a minha cabeça. Eu fiz muitos amigos na época e eu dominei o inglês, eu fiquei 100% fluente. E foi durante esse período da minha vida que eu mudei de ideia e resolvi fazer medicina. Se vocês quiserem mais especificações sobre o porquê eu tomei essa decisão, deixe aqui nos comentários que talvez eu faça um vídeo sobre isso depois. Quando eu voltei pro Brasil, eu tinha duas certezas. A primeira é que eu realmente estava muito bom no inglês, que provavelmente eu não ia mais precisar estudar isso para nenhum vestibular que eu fosse fazer pro resto da vida. E isso se comprovou porque em praticamente todos os simulados que eu fiz, eu fechei o inglês. A segunda coisa era que eu realmente precisava correr atrás do prejuízo em biologia, ciências humanas, interpretação de texto e principalmente em redação. Assim que eu cheguei no Brasil, eu fui atrás de fazer a minha base de conhecimento. Então eu assinei algumas plataformas online e também assistia muitas aulas presenciais no colégio, e assim eu consegui pouco a pouco acumular um conhecimento que de fato antes eu não tinha. No entanto, no total eu tive menos do que um semestre de estudos para me preparar para esse Enem, e isso não foi suficiente para mim na época. E portanto, no final de 2019 eu fiz um Enem até que respeitável, eu tirei 731,84. No entanto, isso não está nem perto do que é necessário para você passar em medicina. Agora tudo bem, eu resolvi não me deixar abalar por essa falha e aproveitar o conteúdo que eu já tinha acumulado e no momento que eu estava agora, afiá-lo por meio da prática. O que significa que eu comecei a fazer bastante simulados e bastante redação. Eu comumente estava fazendo centenas de questões por dia. Além disso, eu me matriculei no Diego Pereira, que para quem não sabe, é um dos melhores cursos de redação do Brasil. E depois de um ano disso, todas as minhas notas subiram. Inclusive a média subiu 62 pontos e eu cheguei bastante perto de passar em medicina. Com esses 793 pontos, eu achava que talvez pudesse dar certo, mas ali eu fiquei meio que em limbo, também podia muito bem dar errado. Quando veio o SISU, uma das faculdades que de fato eu estava possível de passar era a UFDPar, a Universidade Federal Delta do Parnaíba. Mas no final das contas, a UFDPar tinha 20 vagas.
e eu fiquei em 21º lugar. Aí eu pensei, eu sou o primeiro da lista de espera, com certeza vão me chamar. Eu tava até tranquilo com tudo isso, eu já tinha até pensado, passei. Minha mãe queria raspar o meu cabelo, mas eu pedi pra ela esperar para que a gente realmente tivesse o resultado final. Teve a pandemia e os atrasos, e as listas de espera não rodaram, e por isso eu não fui chamado mesmo nessa colocação. Eu lembro que nessa época eu ficava prestando atenção se saía lista de espera e realmente não saía. Eu não fui chamado, ninguém foi chamado. E foi mais ou menos nessa época que eu tinha tomado esse soco no estômago que o meu pai foi hospitalizado. Na pandemia ele pegou o Covid, e mais ou menos ao mesmo tempo que eu entendi que eu não ia ser chamado realmente pela UFDPar, o meu pai veio a falecer. E como você pode imaginar, esse foi um período bastante difícil na minha vida. Mas é aí que de fato a perseverança e a persistência entram. Eu lidei com toda aquela energia negativa simplesmente me dando muitas tarefas e muito estudo para fazer. E em retrospecto eu acho que eu fui muito negligente com os meus próprios sentimentos. Eu quis trocar o luto pela ocupação, e isso não foi saudável para mim, com certeza absoluta. Outra coisa que eu quase esqueci de falar é que na época o meu irmão mais novo, o Regis, passou na UFC, ele foi aprovado na faculdade que nós dois queríamos entrar. E sim, eu fiquei muito feliz pelo Regis, muito feliz mesmo. Mas ver ele todos os dias saindo pra faculdade, enquanto eu tinha que ir pro colégio pra estudar, pra talvez ter a chance de talvez algum dia fazer as mesmas coisas que ele já estava fazendo, assim, isso não era fácil. É meio feio admitir isso, mas é verdade. É inevitável se comparar com as pessoas que estão perto de você, que têm objetivos semelhantes aos seus. Se não é impossível, é pelo menos muito difícil. E na época eu não consegui destoar o sucesso do Regis do meu fracasso. Hoje eu entendo que eu estava muito errado, e o próprio Regis com certeza nunca pensaria isso. Mas é a verdade, e na época isso me afetou bastante. Porém, na época eu comecei a estudar realmente muito, inclusive usando conselhos do meu irmão. Eu fiz muito simulado e muita redação. Era bastante comum eu fazer 3, 4, 5 simulados e redações toda semana. Eu pegava esses simulados na internet, mandava imprimir e resolvia todos eles como se não houvesse amanhã. E no meio do ano o SISU abriu novamente, e a UFDPar, que era aquela faculdade que eu não tinha entrado nas listas de espera, ela abriu de novo, porque ela era uma das faculdades que também abria para o SISU no meio do ano. E aqui de fato foi sem surpresa, eu passei em 3º lugar inclusive. Só que devido à pandemia, as aulas da UFDPar estavam 6 meses atrasadas, o que significa que dava tempo de eu fazer outro Enem antes mesmo de eu começar as aulas de lá. Então eu resolvi simplesmente continuar estudando, e isso colocou duas coisas ao meu favor. A primeira coisa é que esse sucesso me comprovou que eu realmente conseguiria chegar longe, e realmente me deu muito combustível para os meses seguintes, para continuar estudando realmente pesado. A segunda coisa é que já tendo uma vaga, eu pude ir pro Enem bastante tranquilo, sem muita pressão, sem muita incerteza. Eu já ia ser médico de um jeito ou de outro. Além disso, naquela época, os meus resultados de simulados já estavam ficando muito bons. Eu estava comumente acertando bem mais de 155 questões nos simulados, e fazendo mais de 920 comumente na redação. Então nos últimos meses de preparação eu realmente engatei ainda mais a marcha e comecei a fazer simulados de fato todo santo dia. De segunda a sexta eu fazia simulados e corrigia eles durante a tarde, sempre fazia a redação, e também outra coisa que eu sempre fazia era durante os finais de semana, quando o meu colégio disponibilizava simulados, eu fazia também. O outro dia do final de semana eu tirava em off de simulados, mas eu também estudava. Eu realmente me esforcei muito nessa época, porque eu sabia que se eu continuasse naquele ritmo eu conseguiria passar aqui em Fortaleza. No finalzinho mesmo, nas últimas 3 semanas chegando no Enem, eu só fiz simulados com mais de 160 questões e mais de 900 na redação. E nas últimas 2 semanas, uma semana antes de cada Enem, eu fiquei mais tranquilo com os simulados, mas eu dei muito gás na redação. Quando realmente chegou o Enem, eu estava muito confiante. E eu fiz 158 questões e 940 pontos na redação, e foi esse resultado que ultimamente me colocou na UFC. Meses depois, eu já tendo inclusive começado as aulas na UFDPar de forma online, eu recebi a notícia pelo SISU de que eu tinha sido aprovado em medicina na UFC. E hoje aqui estamos nós. E para finalizar esse vídeo, eu queria muito agradecer a todo mundo que contribuiu para que eu pudesse chegar aqui. Família e amigos que sempre torceram e incentivaram para que eu pudesse chegar no lugar onde eu tô. E galera, eu espero muito que esse vídeo possa ajudar vocês nas suas trajetórias de entrar em medicina ou em qualquer coisa que vocês queiram fazer na vida de vocês, ok? Um abraço, tchau, tchau.